e muito mais. Otimize, vá de JMT Service. Muito bem, Edivan Martins. E agora a gente vai falar sobre a importância, gente, da organização. Não só, né, para nossa casa, mas também para a saúde mental e a produtividade no trabalho. Você já pensou nisso, Edivan Martins? Que você ali organizadozinho, bonitinho, né, com tudo no lugar, sabendo onde está tudo. Faço muito esforço, mas Faz diferença, não cheguei né? ainda a performance 100%, não. Mas vamos tentar chegar nessa performance que é importante, né? E aí, para nos ajudar a entender a organização, né? Como a gente pode transformar aí a nossa rotina por meio da organização, a gente vai ter o prazer aqui de conversar a partir de agora com a Karina Lara, que é personal organizer e é especialista, gente, em organização. Karina, seja muito bem-vinda. Prazer imenso tê-la conosco nesta manhã aqui de quinta-feira, porque o negócio é o seguinte, né? A gente precisa se organizar, né? A organização, ela é de suma importância ali para o nosso dia a dia. Traz muitos benefícios, não é isso? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre organização, né? E como a gente pode, de fato, organizar a nossa casa, a nossa rotina, para que os dias sejam cada vez mais leves e a gente possa aproveitar o nosso tempo, né? Que é tão escasso hoje em dia. É verdade. Então, obrigada aí pelo convite. Karina, me diz pra gente começar, né? O que é exatamente um trabalho, né? O seu trabalho em si, né? De personal organizer realiza, né? Quais são os principais benefícios pra gente, de repente, eu vou contratar um serviço de personal organizer. Perfeito. Eu costumo dizer que o serviço de personal organizer é um serviço que visa trazer soluções para sua casa e com certeza isso vai impactar a sua vida. Muita gente confunde às vezes, né, o organizar com o arrumar, né, que o arrumar é basicamente a gente abrir o nosso armário e colocar as coisas no lugar sem pensar muito em lógica na nossa rotina. Então, o serviço de personal organizer ele consiste em entender a rotina das pessoas, né, o que é realmente fundamental para o dia a dia, para que a gente encontre soluções de organização. Não é simplesmente pegar o seu acervo, suas roupas, suas louças e colocar no armário. É trazer soluções para que, de fato, você consiga pegar aquela peça e devolver no mesmo lugar sem muita dificuldade, sem gastar horas tendo que procurar ou desperdício de alguma coisa, enfim. Então, o trabalho da personal organizer tem muito mais a ver com ouvir as pessoas, entender a necessidade dessas pessoas, para depois a gente olhar o espaço que ela tem e propor ali como armazenar da melhor forma. Tem muita coisa, Karina, que a gente até esquece às vezes, justamente em virtude disso, né? Deixa lá aquela roupa, eita, olha essa blusa aqui, nunca mais tinha visto essa Deixa, um dia deixa numa gaveta, outro dia deixa no armário, outro dia deixa em cima da cama, outro dia... Né? E aí, quais são as práticas assim que você recomenda para o nosso dia a dia, Karina, né? Pra gente justamente começar a tentar ali organizar, né? O nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Claro, eu acho que são um conjunto de coisas, né? Quando a gente fala de organização, ela basicamente vai passar pela nossa organização pessoal, não tem jeito. Sim. Que a gente precisa começar o nosso dia pensando o que a gente tem para fazer, quais são as prioridades. E isso esbarra muito na nossa organização pessoal. Então, eu sempre recomendo que tenham uma listinha, um caderninho, para que a gente anote tudo que a gente precisa fazer no dia, porque isso vai impactar na organização da nossa casa. Se você tem um compromisso, por exemplo, você tem talvez que usar um tipo de roupa. Se você tem que levar os filhos na escola, que horas que vai ser o almoço, enfim. Então, os nossos compromissos, nossa rotina diária, ela impacta muito na organização da casa. Então, a primeira dica é, comece o dia pondo no papel aquilo que a gente, né, que você precisa fazer, o que é prioridade para o seu dia, porque aí você consegue pensar um pouco nas coisas da sua casa. Então, nas roupas que você vai usar, ou enfim. Uma outra dica que eu sempre dou para os meus clientes é você pensar com lógica na sua rotina. Então, como vocês comentaram, normalmente a gente tem o hábito de pegar as nossas peças, colocar, a gente não acha mais, porque a gente faz isso sem pensar, né? A gente não pensa no uso daquelas coisas. Quando eu uso aquela roupa, ou quando eu uso aquele sapato, ou onde eu deixo a chave do meu carro e a carteira que todo dia de manhã eu preciso pegar para sair de casa, não é assim? A gente vai sair de casa,
Onde que tá minha bolsa? Onde tá a chave? Né? Aí chega, E... o marido pergunta logo pra mulher, você viu? Tá onde? Exatamente. Então, quando a gente cria, a gente brinca, né? Quando a gente cria as casinhas, né? Os endereços dentro da nossa própria casa para cada coisa, você começa a ter uma lógica do seu funcionamento e você começa, então, a criar os espaços certos para cada coisa. Por isso que eu digo que organizar, a gente tem que ter lógica, tem que entender a dinâmica daquela casa. Então, você cria espaços para que você comece automaticamente a colocar aquelas coisas lá. Aí você não tem nem mais que pensar. Isso começa a ser um processo orgânico. É claro que eu também digo que a organização é um processo, as pessoas precisam querer também ter um pouco de disciplina, de no começo estabelecemos um lugar aqui para tal coisa, então eu chego em casa todo dia, eu tenho no aparador da entrada uma caixinha de entrada, por exemplo, todo dia eu vou deixar ali meu óculos, a chave do carro, a carteira e tem uma sapateira embaixo porque eu não entro em casa com sapato, por exemplo. Sim. Isso vai ter que se tornar uma rotina. Então, a rotina precisa de um pouquinho de tempo. É claro que a organização ela precisa ser orgânica. Se, porventura, alguma coisa não está funcionando, é porque não faz sentido na tua lógica. Então, a gente precisa... Por isso que eu digo que organizar é muito mais sobre entender o funcionamento de cada um do que simplesmente colocar as coisas no lugar. Né? Mas a gente cria esses espaços para ter essas rotinas, para que isso fique fácil no dia a dia. Quando a senhora se depara com um cliente acumulador que guarda todo tipo de tralha, de coisa e tal, para organizar a desorganização, como é que faz? Olha, normalmente a gente primeiro, né, eu como personal organizer sempre vou até a casa das pessoas para entender ali a situação. Quando eu me deparo, e foram poucas vezes que eu me deparei com pessoas acumuladoras, realmente é um trabalho que a gente não faz sozinho. Porque já passa de uma questão, né, do dia a dia de desorganização para uma patologia. Né? Os acumuladores, eles têm uma patologia, então normalmente eu preciso de uma psicóloga, de uma assistente social, porque o apego aos itens materiais é muito diferente, né? As pessoas, elas sofrem mais, elas não conseguem desapegar e vão acumulando, e isso realmente traz males à saúde, né? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, primeiro eu preciso de uma parceria com alguém, né, da área da saúde ali, porque tem muito mais a ver com uma questão mental e uma questão realmente patológica, né, do que a pessoa está vivendo naquele momento. Às vezes é um pós-luto, que a pessoa não consegue e começa a acumular coisas, ou, né, são diversas situações que podem desencadear uma acumulação. Então, realmente é muito delicado, não é simplesmente a gente fazer ali a sessão de desapego, como a gente costuma dizer, né? Vamos olhar aqui o que a gente não está usando muito, passou 6 meses, não usou, vamos pôr para rodar, vamos abrir espaço para o novo. É mais delicado, mais profundo. Então, a gente precisa ter uma parceria entre a personal organizer e uma profissional ali da saúde. Justamente para trazer ali esse alívio, que é de suma importância e perpassa por outros aspectos, né, Karina? Outra coisa importante que você comentou aí, eu fiquei pensando, às vezes a gente não tem nem noção do espaço que a gente tem, mas quando organiza, você vê, nossa, ganha, né? Nem sabia. A gente consegue otimizar o espaço, né? Exato, né? Isso é um ponto importante, né, Karina? Exato, porque eu digo que tem uma tríade aí, né? Quando a gente vai organizar, a gente precisa entender a pessoa, o volume que ela tem de peças do acervo e o espaço, né? Não tem jeito, a gente precisa entender essa tríade para a gente poder pensar. Só que com a técnica de a gente criar grupos, categorizar, a gente consegue, né, posicionar as peças na gaveta ou nas prateleiras de uma forma que elas fiquem otimizadas. E aí, quando a gente acaba esse processo, realmente as pessoas, elas enxergam tudo que elas têm, elas ficam impressionadas, né? O que mais acontece, às vezes, as pessoas assim, nossa, eu nem lembrava que eu tinha isso, nossa, eu não uso isso aqui há não sei quanto tempo. Então, é muito gostoso também de ver o quanto a organização traz para pessoas ali memórias ou coisas que elas nem lembravam que tinham e começam a usar. Mas, realmente, essa técnica, esse olhar que a gente tem para otimizar o espaço faz muita diferença. E aí, Karina, eu acho que tudo isso é muito bacana, muito legal, né? Mas a gente, sem querer, às vezes comete uns errinhos também, né? Quais são os erros mais comuns ali no momento em que eu tô tentando organizar ali o meu guarda-roupa, organizar as minhas louças, né? Organizar a minha cozinha e organizar a vida. Perfeito. Eu diria que o primeiro erro é a gente querer fazer tudo num dia só. Porque não tem aquele dia que a gente fala, hoje eu vou organizar o armário. Hoje é o dia da faxina. Vamos lá. E aí você começa
Não é assim? Aí você começa a abrir o armário, põe tudo em cima da cama, né? E quando você fazer isso sozinho, isso não funciona, porque é um processo cansativo, é um processo que muitas vezes você começa a olhar as coisas, deixa eu experimentar essa aqui, Então, você começa a se perder um pouco no meio do caminho. Então, eu digo que assim, quando você quer organizar a sua casa, você precisa primeiro organizar o seu tempo. Esse dia é um dia que eu não tenho compromissos, porque tem gente que fala assim, eu vou organizar agora de manhã e 2 da tarde eu tenho um almoço. Eita! Né? E aí ela começa a deixar tudo, fecha o armário com tudo dentro, bagunçado e sai. Então, o primeiro ponto, né, para não cometer esse erro é a administração do tempo. Tem que ser um dia que você realmente tenha tempo e esteja disposta, porque é um processo cansativo, tanto físico quanto mental, porque você precisa pensar onde que você vai colocar, o que faz sentido. Então, o primeiro erro é não tente fazer tudo num dia só. Fica mais Quebre isso. É verdade. No final das contas, você já vê que você desarrumou mais. Dá uma preguiça e fica ali tudo espalhado pelo chão, pela casa. Verdade. Você vai falar, cansei, não quero mais brincar disso, né? Fecha o armário, vai fazer outra coisa. Então, e eu acho que é isso, é você fasear, pega uma porta do armário num dia, organiza aquela porta, depois no outro dia, de repente no outro final de semana você faz a outra porta, porque é diferente do trabalho da profissional. Quando alguém me contrata, eu fico focada alguns dias só para fazer isso, que é diferente da gente fazer para nós mesmos. A gente tem outras tarefas, outras atividades no dia ou no fim de semana. Então, o primeiro erro é esse, não tente fazer tudo no dia só, porque você não vai conseguir. Tem que seccionar ali, né, a ideia, né? E sem contar que quando a gente, não sei você, Karina, mas às vezes a gente começa a arrumar as coisas, quando você vai ver, tem muito mais coisa para fazer do que você imaginava. Parece que as coisas vão brotando, assim. É impressionante. É porque a bagunça, ela esconde, né? A bagunça, ela esconde. Sim. Que você abre a gaveta, o armário, você coloca um monte de coisa amontoada em cima e fecha. Quando você começa a organizar e começa a categorizar, ver o que é o que, cada peça, você começa a ver que você tem bastante coisa. E para que tudo fique visível dentro daquele ambiente, você precisa minimamente deixar as coisas não tão amontoadas, senão você não vai enxergar tudo que você tem. Então, essa sensação do parece que está brotando, é porque quando está bagunçado, você vai colocando uma coisa em cima da outra e fecha a gaveta, né? E quando a gente vai organizar, a gente precisa redobrar, ou a gente precisa pensar nos objetos, de uma forma que fique fácil de vocês acharem e depois devolver no lugar, né? Então essa sensação do que está brotando é porque a bagunça, a gente tende a comprimir as coisas na bagunça, né? Sim. Só vai empurrando na gaveta e pronto. E aí, E fecha o olho, fecha a porta e vai. Tchau. E só pra gente finalizar aqui, você tem alguma dica, sei lá, alguma rotina, algum hábito de organização aí que você considera essencial, justamente pra gente tentar manter, né, essa ordem do dia a dia que é tão importante? Sim, eu digo sempre para os meus clientes que a gente faz aquela ronda dos 15 minutos em casa, né? Prática que é bacana de a gente implementar, então, claro, pensando em fazer a nossa listinha do dia das tarefas, que já começa o dia um pouco mais organizado. É sempre bacana que você consiga, ao longo do dia, parar 15 minutinhos e começar a pegar aquelas coisas que estão fora do lugar. Porque aí você não deixa a bagunça se acumular. Né? Então, às vezes a gente chega em casa cansado, tem coisa em cima da mesa do jantar, tem um monte de maquiagem lá no banheiro. Então, quando a gente vai fazendo essas rondas no cômodo e já põe no lugar, você não deixa acumular. Porque eu digo que a bagunça chama bagunça, né? Se tem uma coisinha lá fora do lugar, você fala, já tá aqui mesmo, deixa eu deixar essa outra coisa, depois eu guardo tudo. E esse depois eu guardo tudo vai se acumulando e a gente não guarda nada. Então eu digo que essa ronda dos 15 minutos por dia não cansa e você começa a evitar o acúmulo de bagunça. Então você volta as coisas para o lugar todos os dias para que realmente você chegue naquele ambiente, que esteja mais organizado. E isso também te traz ali uma satisfação, né, uma sensação de bem-estar. Então, o ambiente da nossa casa, ele interfere diretamente, né, na nossa vida, na nossa produtividade. Então, de fato, a gente precisa cuidar da nossa casa para que a nossa vida também, né, nosso dia a dia seja mais leve, tranquilo, que a gente consiga cumprir os nossos compromissos. Né? Verdade. Para a energia fluir, né, Karina? É importante. Exatamente. Tem que abrir espaço. Isso. Esse mercado profissional, como é que tá?
Olha, é um mercado que está em expansão, eu diria. Eu já estou nessa área há 6 anos. Acho que a pandemia, ela potencializou muito este trabalho, né, essa área da organização. Acho que as pessoas começaram a valorizar as suas casas. E a gente tem aí uma crescente, né? Todas as pesquisas que a gente vê. Essa é uma profissão que nasceu lá nos Estados Unidos, né? Veio para cá há uns 20 anos. Então, aqui a gente não tem essa profissão reconhecida ainda, mas a gente tem uma associação que é a ANPOP, que é a Associação Nacional de Profissionais de Produtividade e Organização, do qual eu faço parte, sou voluntária dessa associação, para que a gente possa nacionalmente organizar, ter regras, né, ter um código de ética, enfim, é uma associação que já tem aí 10 anos e tem aí tentado trazer o mercado, as indústrias, né, porque isso também, assim, a profissão começou a crescer e começou a impactar o mercado. Então, tem muitas empresas, muitas indústrias, né, criando aí sessões de organização. A gente tem uma expectativa muito positiva sobre o crescimento dessa profissão daqui para frente. Que bom, Karine, e a gente quer te agradecer demais, viu? Muito obrigada aí pelas dicas, pela sua presença no nosso programa de hoje. Karina Lara, personal organizer, que ajuda demais na vida do nosso cotidiano, viu, gente? Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótimo dia, muito obrigada, que vocês consigam aí se organizar um pouquinho mais. Maravilha, obrigada pelas dicas. Lenir, um abraço